Então, nós acabamos de ver um exemplo onde nós tínhamos duas raízes, tá certo? Reais e diferentes, sendo o valor de A um valor estritamente positivo. Mas o que nos chama a atenção lá é que, nesse caso, o discriminante, que lá nós vimos que era B ao quadrado menos 4AC, ele assumia um valor estritamente positivo, tá certo? Ou seja, então, vamos ver. Nós temos aqui o caso onde o discriminante assume valores positivos, tá certo? Assume valores positivos. Então, aqui nós temos a primeira situação. Ou seja, o valor de A é positivo, com cavidade para cima. Mas, aqui chama a atenção que o discriminante ele é positivo. Então, quando acontece do discriminante ser positivo, você tem duas raízes reais e diferentes. Então, você diz, quando a função quadrática admite zero da função e esse discriminante, que é dado como sendo essa análise, por isso o nome dele é discriminante, B ao quadrado menos 4AC, quando ele é estritamente positivo, existem duas raízes reais e diferentes. Tá ok? Então, quando o discriminante ele é positivo, você tem duas raízes reais e diferentes. Bem, vamos retomar a nossa função quadrática, tá ok? Que é uma aplicação de R em R, assim definida, tá ok? Assim definida. Do tipo ax ao quadrado mais quem? Bx mais c, onde o valor de A é diferente de zero e A, B e C são valores reais. Nós estamos trabalhando no caso em que o valor de A ele é positivo. Esse é o caso que estamos trabalhando. Tá ok? Bem, nós já vimos o caso onde ela possui duas raízes. Então vamos fazer a simulação assim, aqui. Vamos fazer assim. Eu vou escrever aqui. Só um esboçozinho, né, do nosso gráfico. Tá certo? E vamos ver o que acontece. Né, o que acontece. Tá ok? Aqui você tem, ó, só anotando, né? Você tem aqui abscissa e ordenada, abscissa e ordenada. Então, nós já vimos o caso quando a curva, ela corta o eixo X em dois pontos. Mas pode acontecer da curva simplesmente, ó, tangenciar, tocar, né? Tocar o eixo X em apenas um ponto. Né? Em apenas um ponto. E pode acontecer também dela não tocar o eixo X em nenhum ponto. Tá certo? Então o que acontece? Aqui você, esse ponto aqui, né? Você ainda tem o zero da função. Tá certo? Que ele é assim, ó. Ainda tem o zero da função. E aqui você garante que não existe zero da função. Aqui, como ela não corta o eixo X em nenhum ponto, você não tem zero da função, ou seja, você não tem raiz da função. Tá certo? Neste caso aqui, se você for analisar o discriminante, ele vai ser identicamente igual a quanto? A zero. E neste caso aqui, o discriminante, ele é um valor estritamente quem? Negativo. Tá certo? Então, nós temos esses casos a analisar. Tá ok? Então, eu vou colocar aqui os três casos juntos para nós podermos analisar. Então, vou escrever aqui, ó. Nós temos a nossa função. Ela é assim definida
como sendo quem? F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde o valor de A é diferente de zero, tá ok? Nós estamos trabalhando no caso em que o valor de A é um valor estritamente positivo. O valor de A é um valor estritamente positivo. Então, vamos, pensar nos casos que podem acontecer. Então, aqui nós temos, bem, dada a função quadrática, o valor de A positivo, então 3 casos podem acontecer. A curva, ela pode cortar o eixo x em 2 pontos, que aí, nesse caso você vai ter raiz x1 e raiz quem? x2. A curva, ela pode tocar o eixo x somente em um ponto. Nesse caso aqui, tu vai ter apenas uma raiz e a curva pode não tocar o eixo das abscissas. Tá ok? Aqui tu tem um eixo x, eixo y, eixo x, eixo y, eixo x, eixo y. Então, neste caso, o discriminante ele é um valor positivo. Neste caso, o discriminante ele é um valor igual a quanto? A zero. E neste caso, o discriminante ele é um valor negativo. Negativo. Tá ok? E aí você tem a situação em questão. Observe bem que em todos os casos a concavidade está voltada para cima, porque o valor de A é um valor estritamente positivo. Tudo bem? Bem, estamos retomando novamente a função quadrática. Tá certo? E agora eu vou verificar, vou assumir que o valor de A é negativo. O que acontece? Sendo o valor de A negativo, nós sabemos que a concavidade da curva ela vai estar voltada para baixo. Tá certo? Para baixo. Mas observe o seguinte, a curva agora tem concavidade voltada para baixo. Mas, sem nenhum problema, observe o seguinte, nós podemos assumir de novo 3 situações. Ela pode cortar o eixo x em 2 pedaços, ou ela pode simplesmente tocar o eixo x em um valor, ou ela pode simplesmente não tocar o eixo x. Tá claro? Então, aqui eu vou ter 2 raízes, porque ela corta o eixo x, só tem raiz quando corta o eixo. Aqui eu só vou ter uma raiz, e aqui nós não temos raízes, Não temos raízes. Então, novamente, quando você vai analisar esse caso, é quando o discriminante ele é um valor estritamente positivo. Aqui, o discriminante ele é igual a zero. E aqui, o discriminante é um valor estritamente quem? Negativo. Tá ok? E aí nós temos esse quadro, para as raízes em questão. Tudo bem? Tá?